Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Deixa Eu Falar podcast. E tamo aqui, sou eu, Pedex. Fala rapaziada, ali na área. Tudo bom, gente? Aqui quem fala é o Félix. Beleza, galera? Aqui é o Chacal, tamo na área aí. Vê se curte, se inscreve, deixa seu like. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem nos ouve, os assuntos bem interessantes para todos. Muito bom. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu particularmente acho muito interessante e gosto muito. Falaremos sobre indie games. O que são, da onde vêm, como se alimentam. Bota a musiquinha do Globo Repórter aí. Só não vai confundir indie games com jogos de índios, né? Então, como a gente vai falar hoje sobre jogos indie, eu quero começar primeiro perguntando uma coisa pra vocês. Vocês sabem o que significa a palavra indie? Qual é a origem dela? Sim. Então explica aí. Jogos indies, essa palavra surgiu da palavra independente, certo? Ou seja, é uma pequena empresa ou pequeno produtor, certo? Fazendo o próprio jogo. Onde você aí não tem endorso de nenhuma grande empresa ou editora conhecida, né? Vamos pegar assim uma Square Enix da vida, uma EA, certo? E você está produzindo ele com baixo orçamento, certo? Para você ir mais por hobby. Porque o indie game surgiu mais por hobbyismo, ou seja, a pessoa vai pegar lá, opa, eu quero criar um jogo para ver o meu jogo, entendeu? A pessoa criava e saía, né? Por isso que chama-se jogos indies, por causa da palavra independente. Exatamente. Acho que o termo indie, acho que começou na música, né? E quando se fala de indie, é exatamente isso. É alguém que é independente de apoio, de apoio financeiro ou que não tem um vínculo de contrato, né? Com grandes empresas. É isso aí. Até então, Pedex, o jogo que ficou mais conhecido no mundo indie, né, que deu a entrada, né, pro mundo indie, foi o Cave Story, né? Não sei se vocês já jogaram. Eu acho que o Chacal acho que já jogou. Eu já joguei. E até hoje é um jogo, cara, que é conceituado assim, sabe? Quer começar no mundo do indie games? Cave Story. Ele é um bom jogo, ele tem uma história muito boa, e é um bom jogo. E foi feito por uma pessoa só. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Muitas das pessoas, dos gamers, preferem jogos indie porque eles dizem que as pessoas fazem os jogos indie com amor. Não visam o dinheiro. Claro, todo grande produto tem visamento em um lucro bom. Mas como eles fazem um jogo menor, eles parecem dar a entender que eles fazem com amor, que eles colocam a alma no jogo mesmo, eles fazem porque eles gostam. Um exemplo disso fala aí, Diego, qual que é o exemplo disso que ganhou o GOT o ano passado? Referente a isso que vocês estão falando, realmente, o jogo que superou todas as expectativas de todo mundo, o indie, e que trouxe mais conhecimento para todo mundo foi o próprio Expedition 33, que para quem não jogou, realmente foi um jogo que, sim, superou completamente as expectativas de qualquer pessoa gamer. Ô, gente, joguem. Eu falei mal, mas joguem. Uma coisa, tá? Ele não é mais o GOT do Wii, tá? Porque ele perdeu por causa do IA. Ele perdeu em outro evento, não foi no The Game Awards. Ele ainda é GOT, viu, gente? Ele foi na Indie Awards e ele perdeu. Na Indie Awards. Mas no The Game Awards, que conta com o jogo do ano mesmo, ele ainda é o... Não. Na Indie Awards ele perdeu, sim. Ninguém liga pra esse evento aí que vocês estão falando. Mas no Indie Game Awards ele perdeu. Não, sim, eu sei. Ele era GOT também na premiação Indie. Ele acabou perdendo por causa do uso da IA naquele negócio de geração do jornal, né? Que eles falam, né? Sim, isso foi uma situação que aconteceu. Essa é uma das coisas que a gente vai falar, né? Sobre o furacão Clair Obscur. E vamos falar também sobre o
o prêmio Indie, né? Que hoje é tão grande, assim, talvez não tão grande em repercussão, mas é tão grande quanto em qualidade quanto o The Game Awards, né? O Indie Game Awards, ele é uma premiação muito legal, tem jogos incríveis, mas vamos falar um pouquinho também sobre o Indie Game Awards aí. Mas, igual o Félix estava falando, do Cave Story, temos umas coisas interessantes. O Cave Story, ele foi o jogo que realmente ele entrou no mercado e definiu o que era o indie. A partir do Game Story que tivemos a nomenclatura indie definida no mercado. Porque até então, antes disso, não existia uma nomenclatura propriamente para esses jogos pequenos, né? O termo indie ele veio surgir a partir do Game Story, do Cave Story. O primeiro indie, apesar que não tem dados completamente atestando que foi um jogo indie, né? Mas o primeiro indie foi o Space War, que foi feito por estudantes do MIT. É engraçado que o Space War, ele é basicamente o primeiro jogo sobre tudo que é ligado a temas, a grandes temas do videogame, né? Ele foi o primeiro jogo que teve modificação, foi o primeiro jogo que foi indie. Rapaz, tá doido, hein? Esse aí é bom mesmo. Tem que fazer também a menção honrosa também, questão do indie game também, que é uma indústria, vamos colocar que está crescendo em quantidade e qualidade recentemente, mas que teve uma notoriedade no mercado, um jogo brasileiro, né? Que foi o primeiro jogo brasileiro indie que ficou famoso internacionalmente e que deu uma alavancada aqui nesse mercado do nosso país, né? Dandara, que é mitologia brasileira, inclusive. Dandara, é isso. Dandara é um jogo maravilhoso, já joguei já. Ele é bem legal, ele é muito assim. É um jogo que é Dandara Trials of Fear, chama. A edição completa, eu acho. Trials of Fear. Cara, que jogo gostoso. Esse Dandara, ele realmente, ele foi um cara que praticamente ele conseguiu criar esse jogo realmente muito bem. Chegou a fazer dar uma visão melhor sobre o mercado do jogo brasileiro, mostrando que os criadores também têm muita capacidade de criar jogos divertidos e que trazem a imersão para o jogador. Uma coisa que eu posso colocar de ponto aqui, que eu sei que é um pouco fora da pauta, né? Mas, produtores, olha, se vocês olharem assim, a mitologia brasileira, o folclore brasileiro, tem muita criatura para você criar filmes vamos dizer assim, filmes não. Pode também ser filmes, né? Histórias e jogos de terror, cara, porque, cara, entre todas as civilizações, as entidades brasileiras são nervosas. Não, sim, a questão, o Dandara eu acho legal porque, além de trazer a questão do indie brasileiro, ele traz um pouco sobre a cultura brasileira, misturando não só, que nem o pessoal falou, do folclore, mas também muitas pinturas de artistas brasileiros, como a Tarsila de Amaral, que é uma das partes icônicas também do desenho, quando você encontra com ela, do jogo, quer dizer. Não, com certeza. Você lida com vários personagens, na verdade, da cultura brasileira. É legal. A personagem principal, a Dandara, ela é baseada uma guerreira quilombola brasileira. Foi esposa do Zumbi. Dandara dos Palmares. Ela é bem legal. O jogo é bem brasileiro, né? Traz bastante temas ligados à cultura brasileira. É bem legal mesmo. E tem também um outro jogo brasileiro que depois que eu fui descobrir, eu só joguei, eu não sabia que ele era brasileiro, e eu descobri que era um jogo indie brasileiro, que é o Horizon Chase. Que, cara, que jogo sensacional. Ele traz muita a nostalgia do Top Gear e engloba pra gente... Então, mas ele foi baseado no Top Gear, né? Engloba pra gente os memes brasileiros dos carros, como o Uno de escada, o Fusca no jogo, uma Kombi, tipo... Cara, são carros... É muito legal o jogo. É muito divertido. Pra quem não jogou, eu recomendo, um ótimo jogo. Então, você ficou sabendo o que vai acontecer com ele, Diego? Infelizmente, a Epic, né, que foi a que endossou a criação desse jogo, certo?
ela vai parar de comercializar ele. O 1 e o Turbo. O 2 vai ser comercializado ainda. Mas o 1 e o Turbo, eles vão separado porque a empresa que fez as músicas pro Top Gear está em cima dos produtores do Horizon Chase para pedir o fechamento dele. Sacanagem. Aí os produtores, para não ter que pagar multa, eles vão parar a tiragem desse jogo. Quem vai ter, vai ter. Quem não vai ter, não tem mais. Que absurdo. É uma sacanagem. Eu acho que eles poderiam aproveitar o embalo que fizeram, né? Porque é uma, vamos dizer assim, aí entra na época de uma nostalgia, certo? Rebuscar algo que a gente gostava. Às vezes os caras aproveitarem, eles literalmente vão quebrar, né, quem fez o jogo, e provavelmente eles vão lançar algum jogo como um Top Gear novo, entendeu? Por isso que eles estão tentando tirar o jogo do negócio. E eu acho que é errado, cara, sabe? Porque um jogo chama a atenção do outro. Você sabe disso. Você tem um jogo que, popularizou o Top Gear, veio o Top Gear, aí vem esse Horizon Chase pra relembrar o Top Gear. Aí se os caras lançam um Top Gear hoje, remasterizado, claro que o cara vai comprar o Top Gear, cara. Ele tem o Horizon Chase, você acha que o cara não vai comprar o Top Gear? Claro que vai. Eu acho que isso, pra mim, na minha opinião, isso é errado uma empresa fazer. Mas como a gente também tem que lembrar também que é o seguinte: se os caras também não pediram a permissão para poder utilizar-se das músicas de uma forma que não estavam gratuita, a gente tem que lembrar também que temos que respeitar a lei, né? Dos direitos autorais. Mas tem um prazo de 20 anos que depois se torna público. Exatamente. E o Top Gear não é novo. O Top Gear não é um jogo novo, cara. O Top Gear tem mais de 20 anos. Então, mas se torna público se ninguém exigir os direitos, né? Porque é 20 anos... Na verdade, se torna público se ele não lançar nenhuma atualização para aquilo, saca? Por exemplo, você tem o franquia Top Gear. Dentro do prazo de 15 anos, você tem que lançar alguma atualização para você renovar esse direito autoral do Top Gear. Se você não lançar nenhum conteúdo, você perde o direito autoral. Não, então, mas direito autoral sobre o jogo ou direito autoral sobre a música? Porque a música, o direito autoral musical é diferente. Você não precisa lançar a atualização. É que você tem... Não, o direito musical ele é diferente. Mas, por exemplo, se fosse um jogo similar, você tem um direito autoral que equivale com 20 anos, saca? Inclusive, vale para personagens também. Isso. Então, acredito que pelo que o Félix comentou, aparentemente o que tá pegando no Horizon Chase são as músicas e não o jogo em si. São as músicas do que o jogo em si. Porque o jogo você não tem como patentear um estilo de jogo. Né? Como a Nintendo tentou fazer, né? Patentear o captura de criaturas. Você não pode patentear, porque isso aí vem de ideia, entendeu? De um estilo de jogo. Ou seja, você pode criar um estilo de jogo igual ao outro. Que o Top Gear é um arcade de corrida, né? Então, no caso, foi as músicas que tá impactando o jogo. Então, não foi nem o negócio. Sim, foi as músicas que impactaram. Mas, por exemplo, se eles quisessem, por exemplo, lançar um jogo, por exemplo, com o nome Top Gear, pelo tempo que tem o Top Gear, eles já poderiam usar esse nome. Obviamente que não copiar 100% o jogo, que aí seria plágio, né? Mas já usar o nome, usar alguma outra coisa que lembre, eles já poderiam usar. Eu acho que eles tomaram mais só por conta da música mesmo. Agora, uma coisa do Horizon Chase é que os produtores, né? Eles não estão informando pra ninguém se eles vão trocar as músicas, né? Porque eles poderiam também ali pegar, né? E, tipo, relançar o jogo com as músicas novas, né? Porque quem já tem com as músicas antigas tem. Entendeu? Agora, se alguém precisasse comprar o 1, certo? Por isso que os caras estão falando que o 2 pode ser, tipo assim, uma versão do 1 com músicas diferentes. Com uma melhora gráfica, sabe? Alguma coisa assim. Sim, sim. E como nós estamos falando muito de empresa, de jogos, coisa assim, a gente também tem que fazer uma menção honrosa, né? Para a primeira desenvolvedora indie de jogos, que foi a Joyce Weisberger, né? Que é da RCA Studios, né? Que fez um joguinho que eu acho que a maioria da galera não vai conhecer, que é o Speedway. Que foi um joguinho para década de 70. Hoje já tá a vovozinha ainda, mas é uma vovozinha ainda dos games ainda.
Joyce Waybacker, né? É. Que legal, cara. Ela foi a primeira desenvolvedora indie de jogos. Muito legal, muito legal. Interessante isso, hein? Muito interessante. Agora, lembra do MIT que vocês estavam falando? Do jogo lá? O jogo, o que acontece? Ali, aquele jogo ele foi feito por estudantes, né? Por isso que ele tem bastante coisa em relação à modificação, essas coisas, porque os caras fizeram o jogo para estudar isso, né, cara? Justamente. Aí, ele é um primeirista em tudo, né, praticamente. Exatamente. Não, e se você pensar junto com ele, tinha acho que o Tennis for Two, né? Que é que era Pong. Que era tipo Pong, né? E ele também foi um dos primeiros e talvez o primeiro jogo de esporte de videogame também. Sim, poderíamos considerar isso, né? Basicamente. E uma curiosidade interessante, a gente sabe que no Ocidente nós temos o termo indie, né? Mas e no Oriente? Qual é o termo? Alguém sabe qual é o termo? Eu não sei. No Oriente, no caso, o Japão, né? Principalmente, porque China nessa época estava muito turbulenta as coisas, então a gente não tinha muita informação se teve empresas indies lá ou não. Mas no caso do Japão, teve o movimento que foi chamado de Doujin Soft. Pra quem não sabe, Doujin normalmente é aqueles quadrinhos, né, feitos por fãs com arte totalmente independente, né? Normalmente ou história própria ou títulos com história de títulos já famosos, né? Mas sempre o conteúdo independente. Aí esse movimento, né, dos quadrinhos se estendeu para os jogos. Aí eles deram o nome de Doujin Soft na época. E um dos títulos, inclusive, que teve bastante repercussão, popularizando o gênero posteriormente, foi o Resetia. Se alguém quiser procurar, depois procure. É um joguinho muito bom de RPG também, tá? Como é que é o nome? Resetia, com 2 T's. Resetia? Isso, tem na Steam, inclusive. É bom que eu sempre dou uma pesquisada e vou olhando. Eu já boto na lista. Mas isso aí é bom todo mundo fazer também, porque às vezes não conhece um jogo e quer conhecer um jogo bom, tá aí, a gente dá dando as dicas, né? Eu sempre boto na minha lista de favoritos pra dar uma olhada. Tudo que a gente conversa, eu sempre boto, assim. Resetia Item Shops Daily, saca? Legal. Eu tô olhando aqui. Ele lembra um pouco. Não lembra não, mas a primeira imagem que eu vi, eu não sei porque ele me remeteu muito a Ragnarok. Lembra um pouquinho pelo estilo dele, né? Pelo estilo dele, que ele é a câmera terceira pessoa, né? Aí lembra muito Ragnar nesse ponto. Ele é um meio isométrico, meio 3D, não sei explicar bem. Ele me remeteu ao Hag total, não sei porquê. Vou fazer uma pergunta. Vocês sabiam que houve um apocalipse dos indies? O Indie Apocalipse. Conte mais sobre isso, garoto. Então, você falou até no começo, Pedex, eu só não cortei, mas é que você falou no começo sobre a popularidade dos jogos indies, né? O grande boom dos jogos indies, certo? Aí o restante eu vou deixar o Chacal explicar pra vocês, porque ele pegou e pesquisou mais sobre isso do que eu. Mais ou menos por volta de 2015, né? Deu aquele boom dos jogos indies. Até então existiam jogos indies, mas não era aquela quantidade de jogos que nós temos na atualidade, né? E nisso gerou um grande temor pelas grandes produtoras, né? Que ia acabar com o mercado de jogos, e o mercado de jogos ia ser inundado por tanto jogo que não seria mais lucrativo. Aí eles deram esse nome de Indie Apocalipse. Embora o mercado não tenha entrado em colapso, né? Como a gente sabe, mas a visibilidade continua sendo um problema para a maioria dos desenvolvedores independentes, com muitos jogos não sendo financeiramente rentáveis por conta disso, obviamente, né? Isso se deu mais por causa do RPG Maker, né? Que fez esse estouro grande, né, do Indie Apocalipse.
Mas pelo menos assim, eu vejo assim, quando um jogo indie dá uma rentabilidade, dá um retorno pra pessoa, eu acho muito legal. Inclusive aquele vídeo, um vídeo recente que teve do rapaz lá que passou acho que uns 4 anos fazendo o jogo, e quando foi procurar saber ao vivo quanto que ele rendeu, o jogo rendeu pra ele mais de US$ 30 mil. Não, foi uma grana boa, se eu não me engano, foi bem mais. Acho Eu que foi acho 250, acho que foi US$ 250 mil. na hora do vídeo tava uns 30 e poucos mil, eu acho. Que tava. Não sei quanto que tá Foi hoje. US$ 250 mil. Já tá 250 mil. Então, assim, eu acho legal quando o cara consegue. Isso mostra o quanto a pessoa dedicou de coração e alma para poder fazer um jogo que para que ele espera que todo mundo se divirta com o jogo. Diferente do que algumas grandes empresas fazem, que só tá fazendo o jogo por fazer. Só por, você deu sucesso aqui e vou fazer uma nova continuação. Deixa eu falar uma coisa pra você, Diego. Isso é legal porque as engines, né? As empresas que criam a engine, para quem não sabe, a engine é o motor gráfico é o motor que você desenvolve os jogos hoje em dia, como o RPG Maker, a Unreal Engine e a Unity, que são as mais conhecidas do pessoal, certo? Elas dão a possibilidade de você, para quem quer começar hoje a entrar no mundo game, elas dão a possibilidade de você abaixar elas e utilizar elas gratuitamente, até um certo valor que você recupera, porque daí elas cobram um royalty de você estar usando ela, entendeu? Certo? Mas essas grandes empresas aí, elas dão essa oportunidade de você utilizar as engines delas para criar o teu jogo, elas te ajudam, te apoiam, né, na criação do seu jogo, certo? Para você aí lançar o seu jogo sem precisar tá desembolsando dinheiro para você ter o motor gráfico, né? O engine, né? O motor do game para estar utilizando. Só a RPG Maker acho que cobra, né? Mas as outras duas, não. Vamos lá. O RPG Maker, você compra ele, né? Ele te cobra, mas ele só te cobra o valor como se você estivesse comprando um jogo, entre aspas, né? Nós temos o G-Developer, mas ele entra também no critério, tipo assim, ele é gratuito, só depois de uma certa quantidade que você pagar royalties também. A GNU, obviamente, não ia ficar de fora, então nós temos um de código aberto gratuito também, que é o Godot Engine, né? Godot, né? E nisso, a Unreal, ela é gratuita. Após você ter vendido $1 milhão, a empresa ter lucrado $1 milhão, tá? Isso é o valor bruto, tá? Não é valor líquido, não. É valor bruto de $1 milhão. Independente se você tiver comprado o jogo ou não, você paga 5% de royalties no caso de jogo. Caso você não tenha lançado o jogo, você é obrigado a comprar a licença de 1 ano para cada pessoa que você quer que tenha suporte por eles, tá? Então, você olha, eu quero usar Engine, mas eu quero ter suporte. Pois é, você vai ter que tirar a mãozinha do bolso ali, tira o escorpião do bolso, porque vai ser uma graninha boa ali. A Unity, ela também tem um sistema dela gratuito. Obviamente que ela tem assinatura Pro Enterprise, né? Para quem quiser usar mais profissionalmente. O Game Maker, ele é gratuito para o uso. Você paga uma assinatura para exportação quando você for lançar seu jogo realmente no mercado. CryEngine também ela é gratuita. A CryEngine, inclusive, também é da GNU, tá? E ela cobra 5% dos pagamentos do royalty também. Então ela vai cobrar simplesmente se você começar a vender o jogo e você tiver lucro. Que é bem interessante dela também. Tem uma engine da Havok também, só que eu não cheguei a ver o que... Eu não lembro. Eu cheguei a ver, mas agora eu não lembro como que a Havok trabalha. Que a Havok é a mesma que criou a engine pro No Man's Sky, pro o jogo lá, o Borderlands, né? A Havok também, se eu não me engano, eu acho que ela entra no sistema de royalties também, tá? Entra no sistema de royalties, né? Porque quem não sabe, tá, gente? Quem não sabe, o No Man's Sky é um jogo indie. Apesar da Sony ter apresentado o jogo, ela não financiou a produtora Hello Games para lançar o jogo, entendeu? Porque ela foi criado, né? A Sony fez a apresentação desse jogo, né? A propaganda desse jogo pela Sony,
porém não foi financiado por ninguém. Até então, quando ele lançou daquele jeito que foi quase um fiasco, né? Entendeu? Porque, não tem um multiplayer, não tem isso, nem isso e tal, porque não foi financiado por ninguém. Então era uma equipe eu acho que na época era uma equipe de 30 pessoas fazendo aquele jogo, certo? E depois que o jogo começou a engrenar, que aí sim foi injetado pela Sony a grana ali para os caras melhorar o jogo, entendeu? Mas porque daí eles viram que tinha rentabilidade no jogo. Massa, muito bom. Aqui, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês viram os jogos que foram os premiados do Indie Awards de 2025? Eu cheguei a ver. Olha, eu cheguei a olhar assim, viu? Então, existe o Indie Awards, agora a gente pode recomentar, porque a gente já começou falando sobre isso, mas a gente pode recomentar sobre o grande ganhador e ao mesmo tempo perdedor do Indie Game Awards de 2025, que foi o Clair Obscur, né? Uhum. E o Indie Game Awards, sabe, gente? Só pra explicar pro pessoal, o The Indie Game Awards, ele lançou em 2024, tá? Esse é o segundo ano dele. Então não adianta procurar saber se tem anterior a 2024, porque não tem. Certo? Ele foi lançado em 2024, o primeiro jogo acho que ganhou em 2024. Calma aí que eu vou achar aqui. Calma aí. No próprio site da Indie Game Awards, quem ganhou em 24 foi o Balatro, pô. O Balatro, isso mesmo. E o Balatro não é brasileiro, cara? Não, Balatro não é brasileiro. Não é? A comunidade de Balatro é muito forte no Brasil, né? Existe um mod de Balatro que é do... É um cara que tem inclusive um canal de Dead Cells, que é o Clique no Paulo. Ele joga muito Balatro e ele tem um mod de Balatro que é bem reconhecido no mundo, né? E inclusive os caras da empresa do Balatro, que eu esqueci qual que é o nome agora da empresa, mas inclusive eles reconheceram, pegaram o mod do cara, eles estão gostando muito e o mod do cara parece uma DLC de tanta coisa que tem e tal, então é bem legal. O Mullet Jack, que ele foi considerado o shooter frenético, né, brasileiro. A melhor indie. Engraçado, ó, vou falar uma coisa sobre esse jogo, tá? Qual? Você acredita que quando eles estavam lançando esse jogo, foi na época das enchentes que teve lá, acho que foi em Santa Catarina, né? Certo? No sul. E o pessoal que estava lá nos Estados Unidos produzindo, eles estavam com medo do que a equipe brasileira que estava desenvolvendo o jogo tinha morrido, porque os caras não tinham comunicação com eles. Foi na época na época da enchente, né? Cara, foi assim, sabe? Eles lançaram esse jogo e eles pediram para um pessoal americano fazer em inglês, porque, infelizmente, esse é o problema do público brasileiro, que eu acho que a gente tem que mudar essa ideologia do pessoal. Porque, é um jogo brasileiro, então o jogo é ruim. Entendeu? Então, o pessoal da Mullet, que fez a Mad Mullet Jack, né? Eles pegaram o jogo, eles iam lançar em brasileiro, só que eles viram... Mullet Mad Jack. Isso. Aí eles viram que não ia ser bom lançar em português brasileiro, né? Tudo dubladinho em brasileiro. Por quê? Porque daí ia ser um jogo que ia ser lançado no Brasil, certo? Não ia ter um público grande pegando, porque o brasileiro ele tem aquela capacidade de achar que foi feito no Brasil, então o jogo não é bom. Entendeu? Tem que parar com isso, porque tem muito jogo que nem o Dandara, certo? É que o pessoal agora tá mudando muita opinião, mas tem muito jogo bom antes de Dandara também, que é brasileiro, cara, certo? Aí eles fizeram o quê? Pediram para um pessoal lá fora fazer as falas, fazer as coisas em inglês, para eles lançarem um jogo, para depois descobrirem que esse jogo foi feito por brasileiros, entendeu? Uhum.
Foi o que me levou à questão do não saber do Orson Chase, exatamente por causa disso, porque se você for parar para pesquisar, a maioria das fases de corrida são dos Estados Unidos, não se remete a lugares brasileiros. Então fica uma coisa assim, você acha que é um jogo americano, mas na verdade é um jogo brasileiro. É um jogo brasileiro. É porque as empresas, né, cara, os pequenos empreendedores, né, que fazem os jogos, né, eles têm esse medo porque o Brasil, infelizmente, o brasileiro, ele não enxerga o produto dele como um produto bom. Certo? Então ele acha que, tipo assim, vai lançar um jogo ruim, sabe? O problema, eu acho que é o que a gente pode dizer é um enraizamento que tem da bagunça que é o Brasil, por assim dizer. Eu sei que está fugindo um pouco do escopo que a gente está falando, mas vamos colocar como exemplo o filme do Velozes e Furiosos. Sim. Da Operação Rio. Olha como que a visão que o filme ali apresenta para o mundo, o que seria o Brasil, o que não é exatamente aquilo ali. Então eu acho que o medo do povo da indústria brasileira de criar um jogo brasileiro e não dar certo é exatamente por causa dessa visão negativa que o mundo tem. Apesar que o Dandara mostrou que isso rompeu uma barreira gigante. Então, mas não é só nesse filme não, Diego. Se você pegar qualquer filme, né, vamos dizer assim, estadunidense, né, americano, que quando vai representar o Brasil, representa como se fosse o México da vida. Assim, eu falei só como um exemplo mesmo, que tem a visão que o próprio mundo tem do Brasil. É um pouco mais diferente. Mas, voltando. Igual o Pedek estava falando, a grande polêmica do Game Awards do ano passado, né? Foi nada mais, nada menos que Clair Obscur, né? Expedition 33. Pra quem não sabe, ele tinha ganho como melhor estreia dos jogos indie, tá? No Indie Awards, né? Do Indie Awards. Mas em 2025 tinha entrado uma norma que era o seguinte: para evitar essa enxurrada de jogos indie feitos por IA, eles botaram a norma que você não podia utilizar IA nos jogos indies de qualquer forma. Nenhuma forma possível era proibido. E detalhe, o motivo de ele perder foi só porque eles utilizaram em uma pequena parte, assim, para a criação de um jornal que posteriormente foi retirado em uma atualização futura. Que era que eles tinham feito ali só para poder ganhar um pouco de espaço ali para poder fazer o resto do jogo. E acabou que essa pequena situação inflou na situação de ele perder o título. Coisa que se você parar para pensar, se você for jogar, por exemplo, quando eu joguei o jogo, eu gastei umas 60 horas para zerar o jogo. Isso sem não fazendo tudo, né? Mas é uma porção do jogo que você vai ver durante... Se você gastar 1 minuto e ver isso, é muito. É algo que você não repara muito para esse detalhe que fez ele perder o Indie Awards. Aí acabou que quem ganhou o título no lugar dele, né, foi o Blue Prince. Quem não conhece, é um jogo de puzzles, né? Aqueles jogos de puzzles de investigação, né? Meio point click. O Blue Prince. Que acabou ganhando no lugar dele. Blue Prince é um bom jogo, viu? Bom jogo. Igual... Assim, eu não cheguei a ver ele não. O máximo que eu vi mesmo foi só o Silk Song. Ele mereceu de verdade. Eu vou falar pra você, assim, é porque assim, eu falar isso vai deixar muita gente irritada porque diz que o Silk Song com certeza deveria ter ganho. Cara, o Silk Song merecia também. Mas o Blue Prince tem... quando a gente fala de jogo indie, também tem que levar muito em conta a novidade, você tá entendendo? Silk Song meio que era a mesma coisa. Mas, Pedex, o Prince, ele entra como o melhor jogo de estreia. O Silk Song não é mais o jogo de estreia da empresa, tá? Seria considerado o segundo jogo da empresa, então ela não concorre mais ao jogo de estreia. Então, aí outra coisa também, o Silk Song, ele teve ali um financiamento muito alto para ele, sabe? Em relação à criação dele. Em consideração ao Hollow Knight. Com consideração ao Hollow Knight, sim, mas ainda seria considerado indie, inclusive quando ele concorre a indie, mas como indie australiano. Aí nos jogos australianos sim. Ele perdeu, que eu achei injusto, era pra ele ter ganho, saca? Como o melhor jogo indie australiano. O lance todo é que, como o Silk Song já é o segundo jogo da empresa, ele não entra como o melhor jogo de estreia. Porque já não é mais o jogo de estreia daquela empresa. Porque é o melhor jogo da empresa estreante. Saca? Do ano.
que foi o caso do Clair Obscur e do Blue Prince, né? Entre outros, eu não cheguei a olhar os outros concorrentes, porque foi muito jogo para olhar. E vocês estavam falando do jogo 2024 brasileiro? Pois é, meus amigos. Nós tivemos jogo brasileiro também ganhando premiação. Verdade. Em 2025. E qual foi? Foi o Pipistrelo and the Curse Yo-Yo, que é um jogo de plataforma e aventura, empresa brasileira, que é a PM Studios. É isso aí. Que foi um jogo latino-americano. Eles também fizeram a mesma estratégia de fazer parceria com a empresa americana para lançar o jogo em inglês, porque se eles tivessem lançado o jogo no Brasil, eles não teriam vendido também. Chacal, você falou aí do jogo de estreia. Você falou que o Blue Prince ganhou em cima, no lugar do Clair Obscur como jogo de estreia. Mas, se eu não me engano, desculpa te corrigir, eu acho, mas o Blue Prince, ele ganhou o prêmio de jogo inovador, né? Eu não sei quem foi que ganhou o prêmio de jogo de estreia no lugar do Clair Obscur. Eu sei que o jogo do ano... Eu gosto do Prince que ganhou dele. O jogo do ano, o Clair Obscur perdeu a vaga e o Blue Prince ganhou essa vaga. Mas o prêmio individual, o Clair Obscur tinha ganhado como vencedor como jogo de estreia, né? E o Blue Prince tinha ganhado como jogo inovador. Vamos lá, dos jogos que foram como inovadores, né? Foi o que estava participando, o Clair Obscur, que foi desclassificado. Teve também concorrendo o Discontry, o Flightless, The Wrath of Ifson, da Retro Studios, o Ila Frost Gidler e Sorry We Are Closed, saca? Esse foi o que ganhou no lugar. O Sorry We Are Closed foi o que ganhou do Clair Obscur? Que pegou o local? Foi o que ganhou do Clair Obscur. Eu acabei de entrar aqui no... pegar a tabela dele, sabe? Olhar. Que é o do estúdio AD Rock, né? Esse Sorry We Are Closed, eu tenho ele, não cheguei a jogar, eu tenho, porque assim, a Epic é uma baita vantagem que dá muito jogo de graça, né? E antes do Game Awards, se eu não me engano, acho que foi antes do Game Awards, a Epic deu ele de graça. E, cara, eu não cheguei a jogar, mas parece que é um jogo interessante. Tivemos também um brasileiro. Tivemos um brasileiro no meio deles. Que legal. Vocês souberam dele? Que é o Despelote. Foi feito pelo Julian Cordeiro, né? Pânico, Júlio Cordeiro e Sebastião Valbuena. Despilote? Despelote. Tava entre o Príncipe Azul, Despelote, né? Que é um de futebolzinho lá, acho que de favela, né? Uma coisa assim, futebolzinho de rua. E o Expedição, que é o Expedition. No Latino. Ele concorreu com o jogo latino-americano, né, também. Isso. Ele concorreu junto com o Pipistrelo que ganhou, entendi. Legal. Ele concorreu como jogo latino-americano também. De celular, a gente teve o ganhador, que foi o Mamuzume. Não, e é engraçado que, assim, você tem esses prêmios, né? E esses prêmios, eles têm muitas categorias, muitas mesmo. Diferente do Game Awards, né? Você tem categorias específicas. Sim. O Game Indie Awards, como são jogos mais pessoais, entre aspas, eles têm várias categorias, porque eles não têm restrição de liberdade criativa. Exatamente. Então abre um leque muito grande de categoria. Inclusive, um fato interessante do Soul Rider Closet, primeiro, é um jogo de terror de sobrevivência. Sim. Tá? Se você for procurar na Steam, ele está extremamente positivo. Correto? E pra quem não sabe, ele é LGBTQIA+. Legal. Mas você joga o jogo e, tipo assim,
não é diferente de outros jogos, não é aquela coisa que fica jogando isso toda hora na sua cara, tal, que negócio todo. Não. Eles colocaram super tranquilo, super suave as coisas. Você olha assim, não, legal, cara. Com naturalidade, né? Você não precisa forçar o conteúdo abaixo do goela, pessoal. Você pode colocar isso de forma natural. É o que a gente fala. Cria conteúdo de qualidade que o pessoal aprova. Tá? Sim. Deixa eu falar aqui quais foram os campeões, então, das categorias. A gente vê se a gente conhece algum. O que foi campeão em acessibilidade, né, que ganhou o prêmio de conquista em acessibilidade, foi o Peak. O Peak fez sucesso pra caramba, que é aquele de tipo de escalar, né, que é tipo um jogo de escalar que a galera joga em... Tem muitos streamers jogaram no acho que... Não, ele é muito divertido, velho. Além de ele ter ganho acessibilidade, ele também levou gestão de comunidade, tá? Aí você tem... uma coisa que eu achei interessante é que eles fizeram por região também, né? Então, a Austrália e Nova Zelândia foi o The Drifter que ganhou, da Power Hoof. Que você falou que o Pic ganhou gestão de comunidade também, né? O latino-americano, você já falou que foi o Pipistrello. Teve um jogo sul-africano que é um Stickman bem interessante, é Stick It to the Stickman, que é um joguinho... Eu dei uma olhadinha nele, ele é engraçadinho, é um joguinho interessante. Asiático foi o Arts Impact. Esse eu vi só pouquinho, eu não vi muito sobre ele. E aí eu acho que não teve mais ligados a locais, né? Nenhum prêmio ligados a locais. Mas teve jogos... Um prêmio de jogo pequeno. O Time Flies, que foi o campeão de jogos... Eles falam que é prêmio de Best Sized Game, que é um jogo de menor tamanho. Aí eu fui dar uma olhada no tamanho do jogo. Ele é 320 MB. Isso pra Switch. Eu nem vi se ele... Acho que ele não... eu não sei se ele tem pra PC. Acho que ele tem na Steam pra PC. Se eu não me engano, também já teve competições também para o pessoal criar jogos de... Não de indies, né? Mas uma curiosidade sobre isso. Competições para ver quem conseguia criar um jogo mais compacto possível. Também já foi criada uma categoria assim para jogos. Ser mais compacto, a menor tela minimamente visível. E sim, os caras colocavam a lupa lá e o jogo realmente era funcional. Tem várias bizarrices nesse jogo. Eu já vi notícia do pessoal colocar Doom no teste de gravidez, no brinco, e os caras vão pra 4 aí. O FedEx. De jogos que ganhou, que é interessante, por exemplo, citar aqui, que teve de impacto emocional, foi o Andy Roger, tá? Que foi da Yari Hand Studio, tá? Que é um estúdio japonesa. Ele é muito bom, entendeu? Que é jogo de drama e entre outras coisas. É estilo um visual novel. Pra quem não curte, é um jogo mais focado pra história, onde as suas decisões alteram o andamento do jogo, né? Detroit Become um exemplo dele. Design de jogabilidade. Ball vs Pit. Sim, cara, tá aí, eu joguei. Ball vs Pit eu joguei. É um jogo legal, cara. Ele é divertido. Cara, o tempo passa rápido. Eu joguei. O tempo passa. Quando você vê... Um adendo, Pedro. Todos os jogos que estão no Game Awards, quem quiser testar, são jogos bons. Porque eles só estão lá porque eles foram considerados ótimos jogos. Outra curiosidade aqui também, tá? O Blue Prince, ele ganhou no lugar do Clair Obscur, mas ele ter sido indicado após o Clair Obscur ter sido desclassificado, não foi à toa não, porque ele também ganhou como jogo de inovação, tá? Ele colocou nova inovação de jogabilidade e ganhou também como jogo de puzzle. E, tipo assim, Blue Prince é um jogão também, né? Corrigindo, quem ganhou foi aquele outro lá, mas o Blue Prince ele entrou como jogo de inovação e jogo de puzzle, ele ganhou 2 prêmios. O jogo indie latino-americano eu falei.
O desenvolvimento solo foi o Tall Trails, né? Que é o jogo de exploração e casual. Eu acho que, tipo assim, tem muitas outras categorias, mas eu acho que eu achei mais interessante foi isso. Sim, foi no sabe? Game Awards que teve. Uma coisa que eu acho interessante a gente comentar é que normalmente muita gente fala que que a comunidade gamer ela é muito dominada pelos homens, né? Que as empresas e os desenvolvedores, a maioria são homens e tal. E aí tem uma categoria específica que são de estúdios liderados por mulheres, né? Sim, teve no Game Awards também, exatamente. E no Indie Awards o jogo que ganhou foi o Urban Myth Dissolution Center. Se eu não me engano, esse é um jogo japonês. Se eu não me engano, eu não tenho certeza. Mas a diretora do estúdio, que foi a diretora do jogo, foi a Hakaba Bunko. Cara, é um bom joguinho também, tá? É um bom joguinho também. Então, assim, essa história de que não tem mulher no cenário, tem sim e fazem boas coisas. Tanto é que, assim, é claro que aí a ideia é de ter uma diretora de um jogo sendo mulher. Mas a gente sabe que dentro do cenário tem muitas mulheres que trabalham em várias áreas, né? Pra quem não acompanhou o Game Awards, tá? O Clair Obscur, né? Ele teve 13 indicações. Ele ganhou 9 prêmios. O Hollow Knight Silksong, ele ganhou como melhor jogo de aventura. E o Hades 2 ganhou como melhor jogo de ação, tá? Tivemos 3 jogos indies levando os prêmios ali no Game Awards. Não, exatamente. E o Kingdom Come Deliverance 2, apesar do pessoal não achar, ele também é um jogo indie. E apesar dele não ter ganho, ele foi indicado em vários prêmios também. Então, isso é uma coisa que vale a pena a gente comentar, que é como... Que acabou a história de que jogo indie era jogo feio, ou jogo ruim, ou jogo de qualquer tipo. E isso acabou, né? Se a gente parar pra pensar um pouquinho, e aí a gente pode falar sobre esse conceito, né? Que são os jogos Double A, Triple A, Quadruple A e sei lá, Quintuple A, que é o que a Rockstar tá querendo fazer com GTA 6. A gente pode ver que os jogos indie eles estão vindo bem e assim, o Clair Obscur não é um jogo Double A, entendeu? Ele é um jogo de nível de igual para igual com os jogos de grandes empresas, né? Apesar de... Cara, lembrando, desculpa você cortar você, que lembrando também que tem um jogo indie também que fez muito sucesso anteriormente, que ganhou até uma animação de tão bem feito que ele foi, que foi o Cuphead. O Cuphead é maravilhoso, tá maluco? Meus meninos adoram Cuphead, adoram. Cuphead é muito lindo, velho. Pra você ter noção, uma coisa que é engraçada aqui em casa é que os meninos começaram a jogar Cuphead e aí depois a minha família inteira a gente foi assistir o desenho. Só pra quem não conhece, o que é AA, AA, AAA, tá? AAA, você poderia comparar ele com aqueles blockbusters, né? São aqueles jogos que tem propaganda massiva, investimento massivo. Você pode colocar como jogo de primeiro escalão. Os AA seria tipo os classe média, tá? Eles têm uma verba boa ali, mas não é tipo assim, olha, nós não estamos nadando em dinheiro para sair gastando dinheiro à torta direito. E o A seria o indie de alta qualidade, vamos pôr dessa forma. Igual o Clair Obscur, apesar de ser um jogo indie, ele se enquadra na categoria A, tá? Porque eles chegaram a gastar, se não me engano, acho que foi 250 milhões de dólares para fazer ele. Então isso é uma curiosidade. E devido à nossa amiga Rockstar, nós temos o AAA Plus ou 4A, né?
porque os caras achou que casa de milhões não era suficiente, nós vamos escalar os custos para bilhões, porque nós temos dinheiro sobrando. Mas enfim, seguimos com a história. Se você, então o que você está querendo dizer é que os jogos AAA e AAA, quádrupla e por aí vai, a diferença está no quanto a empresa gasta para fazê-los, é isso? A empresa gasta para fazê-los em investimento, né? Não, sim. Obviamente que um jogo ser considerado A, não necessariamente ele vai ser indie, porque aí entra a questão de liberdade criativa, quantidade de equipe, né? Mas sim, o A é o quanto que as empresas gastam para fazer esse jogo. Então não, por exemplo, se um cara sozinho, ele é, sei lá, milionário, e ele fala, eu vou fazer um jogo sozinho, ele pode fazer um jogo indie AAA, né? O cara pode fazer um indie AAA. Vamos supor que ele pode, por exemplo, gastar, sei lá, eu vou gastar $1 milhão em propaganda. Meu jogo vai sair em propaganda em todos os jornais do mundo e todas as televisões do mundo. Sim, ele pode gastar isso. Fazer a propaganda do jogo dele. Ele tem dinheiro pra fazer isso? Tem. Esse jogo já não vai ser mais considerado indie, inclusive. Pelo que ele tá gastando em propaganda, inclusive, tá? Apesar de ele ter desenvolvido sozinho, ter tido a liberdade criativa, que são indicativos indie, mas o montante de dinheiro que ele gasta já deixa de ser indie, porque ele tá fazendo investimento massivo no jogo dele. Vai ser uma grande produtora de um homem só? Vai ser um homem só que vai gastar dinheiro com todos os recursos possíveis para ele desenvolver o jogo dele? Entendi. Porque querendo ou não, é isso, né? É o quanto se gasta. Então, se o cara gastou, ele... Não, tá certo, você tem razão. Se o cara gastou 300 milhões num jogo sozinho, o jogo, ele é um AAA, né? Pelo gasto, realmente. Ele aí já vira uma grande produtora, né? Já não é uma produtora... Os 300 milhões já enquadraria no AA, né? Se fosse, tipo assim... aliás, se fosse 300 mil, $300 mil já poderia ser subindo já para quase AA, né? Um orçamento de 25 milhões ali, por ali. 300 milhões já tá indo pro orçamento de AAA. Ok, então você falou 1 milhão até 1 milhão é jogo A ou até quanto? Olha, até 25 milhões é jogo A. É jogo A. Tá. Acima de 25 milhões até 299 milhões seria um do Double A. Seria um Double A. É mais ou menos a média que o mercado faz, sabe? Isso pode oscilar, porque isso vai de acordo com a inflação. Se você fosse considerar anos 90, por exemplo, 25 milhões seria dinheiro pra um caralho. Entendi. É muito dinheiro. Entendi. Nos dias de hoje, é muito dinheiro ainda? É tanto dinheiro quanto era nos anos 90? Não. Sim. Para um jogo, isso já é orçamento baixo. Sim, claro, entendi. Interessante, muito interessante. Então aí, por exemplo, é por isso que talvez o GTA, os caras estão falando que é um quadro, o GTA 6, né, vai ser um quádruplo A, quíntuplo A. Os caras já estão pensando em gastar de bilhão para fazer o jogo, eu acho. Eu nem sei quanto que tá os gastos de GTA, vocês têm alguma ideia? Olha... da última vez que eles tinham liberado o valor, né, pra imprensa, já tava em $900 milhões. Já eles iam bater o bilhão, cara. Os caras estavam jogando dinheiro pra um caralho nisso. Deixa eu falar aqui, galera. Mudando um pouquinho do assunto, vamos voltar aqui pro foco e eu vou mudar um pouquinho a ordem que a gente sempre faz. Normalmente a gente sempre deixa ali o Pedex por último, mas, Pedex, vamos com você primeiro. Quais são os seus jogos indies favoritos? E quais você indicaria para o pessoal jogar? Cara, acho que jogo indie tem muito. Se eu parar pra pensar em quais os meus jogos indies favoritos, vai ter uma lista gigantesca. Mas eu quero falar de um jogo específico. Para vocês terem uma ideia, pessoal, esse podcast a gente já gravou uma vez há um tempo atrás. E aí a gente perdeu o arquivo de áudio. E a gente tá regravando hoje e eu não vou deixar de falar do mesmo jogo, que é um jogo que depois que a gente comentou, vamos regravar aquele podcast e tal, eu fui jogar. Cara, que jogo gostoso. É muito interessante. Uma coisa que todo mundo fala sobre os jogos indie é a inovação que eles trazem. Porque como o cara tem uma ideia própria, o cara pode fazer o que ele quiser, né? E tem jogos que são muito interessantes, que são jogos que lidam com o tempo.
Um dos meus jogos favoritos nesse sentido, que é um indie que eu acho muito legal, que ele é simples e ele é bem, bem legal, chama Minit. É M-I-N-I-T. É um jogo que você é um bonequinho que parece sei lá o que, e é desenho mesmo. O jogo é tipo pixel art preto e branco, bem feinho assim, de certa forma, né? Como se fosse um jogo mais antigo. E você é um bonequinho que você encontra uma espada perto da sua casa. Você sai da sua casa, anda no mapinha e encontra uma espadinha. Só que essa espada tá amaldiçoada. E quando você pega essa espada, você não consegue se desfazer mais dela e você morre a cada 60 segundos. Então, assim, você tem que começar a correr o mapa, descobrir coisas, entender por que você tá amaldiçoado. Aí você descobre que você tá amaldiçoado pela espada. E aí você tem que descobrir aonde. Você não consegue soltar a espada. Então você vai ter que descobrir aonde e como você vai resolver pra tirar a maldição dessa espada ou devolver essa espada para o lugar certo, para a fábrica onde ela foi feita. E o negócio é que você só tem 60 segundos de cada vez. O Blue Prince, que é o jogo que lançou agora, ele tem um sistema, que foi o ganhador, né, do Team Game Arts, ele tem um sistema de passos, né? Você anda X número de passos. O Minit, ele tinha a ver com o tempo. Então é muito legal, porque você começa a andar no mapa e você encontra o boneco. Você fala com o boneco, aí você morre. Você volta pra sua casa. É como se você tivesse morrido e nasce de novo dentro da sua casa. Aí você tem que correr de novo pra falar com o boneco pra ver se ele dá mais alguma informação. Só que se aparecer alguma coisa no caminho, você perde tempo. Aí você morre de novo. E eu acho do caramba essa ideia, porque o jogo tem 2 botões só. Você anda e você só usa 2 botões. Um botão é pra você bater com a espada e o outro botão é pra você resetar. Tipo, caso você vê que não vai dar tempo, você reseta. E aí você volta de novo pra casinha. E é um jogo muito legal. Eu não vou falar mais porque eu vou acabar dando spoiler. Mas, cara, é um jogo pequeno, é um jogo baratinho. Ele acho que ele tá na Steam, acho que ele tá 24 reais, 25 reais. Tem como você conseguir de meios alternativos também, pronto, falei. Tem. Mas é um joguinho muito legal. É um joguinho muito legal. Vocês vão, tipo assim, eu acho que você gasta 1h30, 2 horas talvez pra fechar o jogo. Mas é um tempo que vale a pena. É divertido, eu indicaria. Tem algum outro jogo que você indicaria além dele? Passaremos a bola agora para Lee. Meu jogo preferido. Uma coisa que pega, às vezes, que é o que aconteceu com um dos meus jogos que eu gosto, é o Black Myth Wukong. Ele começou, na verdade ele é indie, né? Mas ele começou, acho que com 2 ou 3 pessoas. Por ele ser muito bom, ele recebeu um investimento maior. Mas ele ainda, eu acho que é indie, né? Ele teve, acho que uma ajuda da Sony só, mas ele é indie. E ele, pra mim, é um dos melhores que eu acho. É tipo assim, o começo dele poderia ter sido indie, só que ele deixou de ser indie, tá? Quando ele foi pra lançar, ele já não tava sendo considerado mais jogo indie, não. Ele já era um Double A e passou pra Triple A depois. O Black Myth Wukong, ele gastou na produção dele 42 milhões de dólares. Então ainda é um Double A, né? Mas a Game Science é uma produtora indie, né? Ela recebeu, eu vi aqui, ela recebeu uma ajuda da Sony, mas foi divulgado. Tanto é que agora, isso acontece muito também com o jogo indie. Ele fica tão grande que ele deixa de ser indie. Agora vai sair o segundo jogo e não vai ser mais considerado indie, né? É porque até tipo assim, eles receberem o investimento do governo, eles estavam como jogo indie, saca? Aí eles conseguiram o investimento do governo. O governo injetou dinheiro, inclusive, para desenvolver o jogo, né? Porque conta parte da história chinesa. Aí o Black Myth Wukong, ele já deixa de ser um jogo indie, aí ele passou para ser um jogo de Double A. Aí quando a Sony também colocou dinheiro, né? Porque ela olhou assim, não, pera, isso aqui tá interessante.
Aí ele foi pra AAA. Sim, sim. Inclusive. O cara, ele faturou 850 milhões só na Steam, cara. E é muito bom. Com certeza. Não, e aí pra você ver, talvez o Black Myth Wukong seja a prova de que uma desenvolvedora consegue fazer um jogo muito bom sem muito investimento, sem outras empresas por trás. Beleza, é o que você falou, teve um apoio do governo chinês? Sim, teve um apoio do governo chinês. Mas em comparação com outros jogos que você for pegar iguais, que talvez custariam 3 vezes, 4 vezes o preço, né? E o interessante do Black Myth Wukong, por exemplo, que teve até empresa que tentou influenciar no jogo, né? Que foi a Baby Inc. lá, né? Sim, tiveram essa questão. Tiveram essa questão, inclusive, que eles bateram o pé. Não. Eles bateram o pé e não. Olha, isso aqui não foi um jogo sendo feito, inclusive, para ser representatividade, porque é um jogo histórico. A gente tá relatando história folclórica chinesa. Desculpa, mas nós não vamos modificar a nossa história porque você quer. Eles bateram o pé, falaram não. Foi feita toda uma campanha negativa. A imprensa também, inclusive, na época, fez uma campanha negativa contra o Black Myth Wukong, contrariando todas as estatísticas. Ele foi ali e vendeu pra caralho. Sim, foi um excelente jogo. E é o que eu falo, né? O jogo indie é feito com amor. Você pode ver que o Black Myth, como vocês falaram que não é indie, né? Começou com um indie, mas o cara colocou o coração mesmo no jogo, né? E realmente o jogo é maravilhoso. A única coisa, assim, que eu não gosto muito, mas aí é... E eu vejo muita gente reclamar desse ponto, que eles poderiam ter feito de outra maneira, é as paredes invisíveis, né? Chega a ser meio besta, né? As paredes invisíveis. Que nem o Crazy Desert, ele não tem parede invisível. Você chega num ponto que o mapa não deixa mais você ir, que ele é um abismo, ele é uma montanha que você não consegue avançar, entendeu? É uma montanha muito alta que você não consegue subir. Então esses pontos ficam legal, né? E o Black Myth, eu acho que ele podia ter melhorado isso, entendeu? Tem um jogo, eu não lembro que jogo que é agora, que tem parede invisível que você vai indo e, tipo assim, você volta no jogo. Tipo, você volta de onde você saiu. Eu acho muito interessante. Como ele é um jogo meio mágico, eles poderiam ter usado esse aspecto, entendeu? Mas fora isso é detalhe. O jogo... Nossa, e ele teve uma atualização, porque no comecinho ele tava dando umas quedas de FPS. Nossa, o jogo ficou muito bom, gente. Muito bom mesmo. Pra mim, ele quase chega a ganhar de God of War, porque ele é muito bom mesmo. E ele é meio Souls-like. Ele não é considerado um Souls-like, mas os chefões são muito difíceis. E eu gosto disso, entendeu? Então, eu gostei muito de Black Myth Wukong. Mas como vocês dizem que ele não é um jogo indie, então eu vou falar de outros dois, que é o Hades, que vocês citaram, que é muito legal também, e o Sifu, que o Sifu também eu achei muito legal. Não sei se vocês jogaram. Com certeza. Olha, Sifu pra mim é um Souls-like. É difícil pra caramba. É mesmo, verdade. E eu sempre uso esse jogo do Sifu por causa da palavra em si. Não, é exatamente o que aconteceu toda vez que eu jogo. É só Sifu. Eu jogo Sifu e eu me fu. Então vamos passar aí pro Félix. Qual seriam os seus jogos indies favoritos e qual você indicaria para jogar? Na verdade, jogo indie eu jogo bastante, certo? Eu tenho caso mais da Steam, certo? Eu tenho bastante títulos indies, né? Assim, o que eu recomendaria o pessoal... O meu primeiro indie, assim, que eu achei muito top foi o Cave Story. Realmente eu joguei ele. Ele foi muito... Assim, a história dele é interessante pra caramba, certo? Ele tem uma história intricada e depende das suas ações na história, ela é modificada. Depois disso aí eu tenho o Action Verge, porque eu gosto de Metroidvania pra caramba, e foi um dos primeiros Metroidvania que saiu no estilo de Super Metroid, até o gráfico dele, sabe? Até o estilão do jogo dele, ele saiu o estilo do Metroid do SNES, 8 bits, sabe? Que ele é bem pixelado.
E é uma história boa também, esse Action Verge. E assim, eu gosto, porque a história do Undertale, ela é boa, entendeu? Até o do spin-off, que é o Delta Honey, é uma história boa. Eu gosto muito da história do Undertale. São assim, 3 jogos que, sabe, eu indicaria pro pessoal tá pegando. Temos aí vários outros, né? Temos aí Ghost Song, temos Ori the Bar de Flores, Hollow Knight. Mas, cara, assim, pra mim, esses 3 aí são 3 estilos diferentes, distintos de jogos que eu recomendaria o pessoal. Você falou, desculpa cortar, você falou aí de Ori. Nossa, que jogo maravilhoso. Os dois são incríveis. A história do Ori é linda, cara. A história do Ori faz você chorar quando você descobre o final. Sim. O que acontece. Porque tudo aquilo aconteceu. Você chora, cara. Não dá spoiler não, pelo amor de Deus, Jesus, que eu quero jogar esse jogo ainda. Não, mas eu só falei que você chora quando você descobre o final. Não é spoiler. Não, sim, mas eu fiquei com medo de você revelar alguma coisa aí. Pelo amor de Deus, fala não. São jogos que todo mundo encontra sempre numa promoção boa, sempre, sabe, sendo visível na Steam. Então, tipo assim, não vou dar spoiler porque é um jogo que provavelmente todo mundo vai pegar, cara. E o gráfico dele é bonito, hein? Nossa, eu tava vendo Na verdade, eu nem sabia desse jogo, vou ser sincero pra vocês. Eu vi no YouTube aqui passando, eu falei, cara, que jogo que é esse? Aí eu parei, fui olhar, eu falei, não. Aí eu fui procurar na PSN, não achei. Aí eu fui ver, ele não tem no Play. Falei, sério, nossa, é uma pena. É muito legal. Então, mas você sabe qual foi o primeiro jogo indie que deu. O primeiro jogo indie que deu o start para jogos indies desenhados à mão? Donkey Kong Country? Copyright. Qual foi o primeiro jogo indie que deu start para aqueles pessoal que cria o jogo e desenha o cenário ou às vezes até os personagens à mão? Porque o Ori, se você pegar, parte do cenário dele foi desenhado em aquarela. Uhum. Foi desenhado à mão. O cara teve o carinho de desenhar aquele cenário num papel para depois transformar no jogo, entendeu? E você sabe qual foi o primeiro jogo que fez isso? Não sei não, qual foi? Não, foi Dust a Elysian Tale. Foi o primeiro jogo que o cara desenhou todos os personagens à mão, desenhou parte dos cenários à mão, certo? E foi um jogo que foi muito conhecido quando ele lançou. Hoje ele tá esquecido na escuridão porque o produtor ele criou só aquele jogo, sabe? Então ele ficou meio esquisito. Mas se você tiver a oportunidade de jogar Dust a Elysian Tale, ele é um jogaço. Joguem. 2013. Não, 2013. Eu vi. Não, 2013, acho que 2012. Não sei, por aí, 12, 13. Ele é tipo um Metroidvania, né? Também. É tipo Metroidvania. Mas ele já entra naquele negócio assim, entre Metroidvania e ação. Entendi. Entendeu? Pô, legal. Vou dar uma olhada também. Já vou botar na lista. Vou anotar aqui. Certo, agora seria ou o Diego ou o Chacal. Eu vou falar e vamos deixar o Chacal por último, que eu acho que ele vai ter mais jogos em média pra falar, acredito eu. Tipo assim, os jogos que eu vou falar 3 modelos de jogos para 3 tipos de pessoas diferentes. O primeiro que eu vou falar, o que foi o bafafá do ano passado, que é o Clair Obscur, que realmente foi um jogo assim, que eu brinco que se eu pudesse esquecer tudo que eu já vi daquele jogo para poder jogar de novo, eu faria isso umas 15 vezes. Porque a história é maravilhosa. Você se emociona do início ao fim, história de plot twist o tempo inteiro, você não sabe exatamente, você acha que sabe o que está acontecendo, de repente o jogo te joga uma outra realidade. Então, assim, é um jogo que, pra mim, faz sentido ter ganhado o prêmio de melhor jogo do ano passado. Que realmente traz muitas emoções divergentes pra pessoa que tá jogando. E assim, é um jogo pra você jogar sozinho. Nossa, isso que você falou, Diego, cortando, isso que você falou faz muito sentido, porque você vai lembrar. Lembra que quando eu comecei a jogar ele, eu te falei assim, ó,
tal personagem é tal personagem, aí você falou assim, mano, só joga. Então ele confunde muito, cara. Você acha que você tá sabendo, você não sabe nada, velho. Nossa, é muito louco, realmente. E assim, é um jogo que assim, é para quem gosta de jogar jogo solo. E se você gosta de jogo de turno e um pouco da série Souls, esse jogo pega um pouco das duas coisas. Então eu acredito que seria uma ótima escolha para jogar assim, para um jogo solo. Agora, um jogo que você quer jogar de dois e que você gosta de se divertir com um amigo ali, mas quer passar raiva ao mesmo tempo, o Cuphead. Um joguinho que tem um gráfico bonito, mas a jogabilidade é muito difícil. Eu acho que remete um pouco aos jogos como é que eram os jogos antigamente, que você teria que pensar bastante antes de fazer qualquer tipo de ação e ter uma rápida reação para jogar. Lembra aqueles jogos de navinha que tinha antigamente? Exatamente. Cara, lembra muito. Me lembra. Exatamente isso. Lembra muito ele junto com Metal Slug, Na Contra. verdade, ele lembra o Bullet Hell, né? Aquele jogo que você tem que desviar daquela chuva de bala que vem pra você. Exatamente, os Bullet Hell, exatamente. Aí eu lembro muito dos Bullet Hell de navinha, mas você lembrou aí bem, Diego, de Metal Slug e tal. Realmente. E o último jogo que eu vou falar com vocês, que a melhor experiência que eu tive jogando ele foi bêbado. Cara, não tem outra sensação melhor do que jogar esse jogo, cara. Eu não conheço esse jogo não, bêbado. Não, você joga ele bêbado, porque é o melhor jogo pra você jogar e você pode jogar com até 4 pessoas ao mesmo tempo. Broforce. Cara, sensacional esse jogo, mano. A gente já jogou esse jogo junto, Diego. Eu lembro que há muito tempo atrás. O Broforce, cara, esse Broforce é um joguinho, pra quem não sabe, ele remete muito a personalidades dos filmes dos anos 80, 90 até 2000 ali, Kill Bill, Exterminador do Futuro, Rambo, MIB. Então, assim, pega todas as personalidades ali e coloca no jogo e você vai jogando. É um jogo que é um pouco Metal Slug, mas com até 4 pessoas. Se você morre uma vez, o seu personagem é trocado, então você nunca tá jogando com o mesmo personagem. Então, assim, não, eu gostei de jogar aqui com Kill Bill, morri. Nossa, vou ter que jogar agora com o Indiana Jones. É mais ou menos isso a sensação de jogar o jogo. Os brucutus. Cara, e vou falar com você, é a melhor experiência você jogar com os amigos e aquela assim, que joguinho que você pode jogar bebendo, que vai ficar mais engraçado ainda o jogo. Massa. Eu acho que seriam os jogos indies que eu indicaria para pessoas jogarem. E a gente falou de jogar junto, eu acho que esse jogo aí, ele tem crossplay, não tem, Diego? Dá pra gente tentar jogar esse jogo aí. Então, crossplay eu não sei se ele tem, mas igual eu falei, ele dá pra você jogar com 4 pessoas ao mesmo tempo. Então, sim, é um jogo bem da hora de jogar. Mas esse negócio de bêbado, ele já vem, quando você compra o jogo, já vem a cachaça junto? Como que funciona? Oh, mano, isso foi porque realmente eu e o colega meu, a gente resolveu beber no dia, foi jogando e assim, foi só comédia. A gente divertiu muito do jogo. Vou falar com você. A gente passava o jogo sem nem saber como que a gente tava passando o jogo. Boa indicação. Realmente é um jogo divertido. Eu lembro que a gente jogou há muito tempo atrás, a gente jogou uma vez. Mas ele é difícil? Demais. Muito difícil. O Cuphead? Não, o Cuphead é mais difícil. Ele é um nível de dificuldade estilo do Metal Slug mesmo. Pode crer. Ele é legal, ele é divertido. E, cara, que jogo gostosinho de jogar. É pra rir mesmo. É legal. Os personagens são muito caricatos. É, porque você tem o personagem que é o Rambo, você tem o personagem que é o Exterminador do Futuro, tem aquele cara do filme da Independência da América lá, que é com o George Clooney, acho que George Clooney não sei se é o nome do cara, que ele pinta o rosto com a bandeira dos Estados Unidos. Com do Bruce Willis. Não, acho que Bruce Willis. Acho que é o Bruce Willis? Não sei. Eu sei que o cara tá com a cara toda pintada e é alvo de memes de redução de preço. Que o pede pro pessoal aguardar e depois avança. Coração Valente, Mel Gibson. Coração Valente. Isso, Mel Gibson. Chacals, você. Bom, vou falar de jogos indies.
Temática minha preferida é Metroidvania, indiscutivelmente, saca? Eu acho que foi os jogos com a maior temática que eu joguei foi de Metroidvania, né? Agora você falar jogos indies, tipo assim, que você curte, alguns que te marcou, tal, que negócio todo. Igual, vocês estavam falando de jogo de luta, eu acho que muitos de vocês não jogaram. Skullgirls. Tô ligado, de luta. Tem o The Fighting Worlds também. Mas Skullgirls, alguns de vocês jogou? Joguei. Muito bom. Cara, imagina um jogo psicodélico, literalmente psicodélico, e com as criaturas que os mais bizarros que você vai ver na sua vida. Pois é, Skullgirls é um jogo de luta muito legal, eu recomendo ele, tá? É um jogo mais atmosférico. Never Alone. Não sei se vocês já chegaram a jogar. Já cheguei a ver da Antártida lá, né? Do Antártida, não, do Alasca, né? Conta uma lenda do Alasca, inclusive. Uhum. É um jogo de plataforma, ele é muito bom. Outro, né? Que aí já é um de puzzler, que é Albert and Otto. Todos esses jogos que eu tô falando, eles costumam aparecer na Steam por volta na promoção aí, você consegue pegar até por R$5, tá? Eles ficam na média entre 20 e até R$30 aí. Albert e Otto é muito bom. Esse eu não conheço, vou botar na lista. Albert e Otto, ele é um jogo de plataforma com puzzle, saca? Você vai alternando, você vai pegando as lanternas são as emoções do cara, porque o cara perdeu todas as emoções. Aí cada lanterna dá uma iluminação diferente e é uma emoção diferente dele. Inclusive mostra feições do personagem diferente. É muito legal isso. E legal. Quando você acende uma lanterna, muda o cenário. Então você tem que ficar alternando entre acender a lanterna, apagar a lanterna, trocar para outra lanterna, para você conseguir avançar no cenário. Ele é muito divertido. Ele tem um visual parecido com o Limbo, né? Tem um visual parecido com o Limbo. Inclusive o Limbo foi um jogo que fez eu procurar esses outros jogos nesse estilo, saca? Legal. Eu lembro que na época a Steam tinha dado o Limbo de graça, aí eu joguei o Limbo, curti pra caralho, aí eu procurei mais jogos nesse estilo na época. Um que não podia faltar na lista. Estamos falando de Metroidvania. Shovel Knight. Shovel Knight, muito bom. Muito bom, meu Deus do céu. É muito bom. Não tem como você não citar ele, saca? Se não jogou, joguem. Vale cada centavo, cada minuto que você perde nesse jogo. Ele é muito divertido. Se você tá procurando um estilo Metroidvania e Souls-like, Salt and Sanctuary, eu tenho que mencionar esse jogo. Ele é muito interessante. E é bom também. Eu gosto muito do Souls-like, já joguei ele. Ele é bem interessante. Eu joguei junto com o Chacal esse aí. Uhum. Que é um jogo que remete à cultura mexicana, que é o Guacamelee. Ele é muito divertido também. O 1 e o 2. Que jogo bom. É um jogo muito bom também. E um jogo que eu tô aguardando o lançamento dele, que ele também vai ser um jogo indie, é o Billy Buster Up. Eu acho que você já deve ter visto o trailer dele. Já o da música lá, né? Que é o da música lá, que o pessoal brasileiro fizeram o trailer todo dublado. E ficou perfeito, por sinal, se sair essa dublagem como oficial. Não, se sair aquela dublagem lá, velho, pode ser jogo desse tipo aí, cara, eu tô comprando. Saca? Eu falo que se tiver um prêmio pra dublagem daquele jogo, ele ganha nesse quesito da dublagem brasileira, porque ficou muito perfeito. Ficou, velho. Aquela dublagem brasileira que eles fizeram naquele jogo ficou sensacional. Eu até achei que fosse original aquelas dublagens, depois que eu fiquei sabendo. Eu também, cara. Depois eu descobri que foi feito por fã, velho. Eu fiquei de cara. Sensacional. Mas de jogos lindos que eu poderia falar seria isso.
Eu teria muito mais jogos indies pra falar aqui, mas se eu for ficar falando de jogo indie, cara, eu acho que nós vamos virar a noite aqui falando e não vai terminar isso nunca. E a gente tem que lembrar, e a gente tem que fazer só uma menção honrosa no jogo aqui, que tá para sair o terceiro jogo da série, e ele é considerado indie, apesar de eu ter visto agora aqui, e ele é muito de RPG de turno, que é o Divinity. O Divinity, vai sair o Divinity 3, que trailer, senhoras e senhores, que trailer. Você olha aquele trailer do Divinity 3, você olha aquilo... Caralho, velho. Jogão. O RPG no estilo antigo é o jogo. É um jogo assim, pra quem gosta, para quem quer entrar no ingresso do turno tático, jogo tático e de RPG por turno, eu acho que é uma ótima escolha. O Divinity 3, inclusive, eu não sei se ele vai ser considerado indie, não, tá? Ele tá recebendo um investimento bonzinho neles agora. Eles estão caprichando no não, jogo. sim, eu falo assim, porque por isso que eu falei, eu não tô dizendo que ele vai sair como indie, mas a série, o 1 e o 2 considerados Não, o 1 e o indies. 2 são considerados indies. Apesar que eles foram distribuídos também pela Sony, né? Na época, mas eles são considerados jogos de empresa indie. São jogos de empresa pequena. Porque eles foram muito bem baseados no famoso RPG de mesa Dungeons & Dragons. Sim, eles pegam muito a fala do Forgotten Realms, né? Então eles pegam muito. Tem muito uma pegada lá Forgotten Realms, uma coisa mais. Terror mais psicodélico, né? É isso. Todos demos nossa lista de jogos favoritos. Eu acho que são jogos que valem a pena. Pessoal, vocês que estão aí, que estão ouvindo a gente, dá uma olhada nesses jogos com carinho. São jogos interessantes que realmente cada um de nós tem um lugar no coração para cada um desses. Se quiserem jogar o meu, é o jogo que eu indiquei, por favor, façam isso, vai valer a pena. Assim como vai valer a pena qualquer um, mas como sou eu que tô falando, joguem o jogo que eu indiquei. Se você jogou algum desses jogos, deixa no comentário também, né? O que achou dos jogos. Eu acho que além deles jogarem os jogos que a gente indicou, eles deveriam fazer uma coisa que vocês não estão fazendo, hein, pessoal? Deixar o like e indicar o vídeo pro amigo, hein? Façam isso. Por favor, gente, indica aí. A gente tá fazendo um trabalho sério. A gente tá, toda semana se dedicando a gravar um material legal. Deixem suas opiniões. É bom pra gente fazer, de alguma forma, ver o que a gente pode fazer melhor pra agradar vocês. Ah, sim. Isso é bem importante. Não deixem de dar suas opiniões, de dar o like, de compartilhar, de falar o que tá ruim. A gente quer fazer um trabalho sempre legal, tá bom? Tamo junto, estejam sempre conosco. Já falamos, não esqueça de novo do like, do compartilhar e vamos que vamos. Falou, galera? Até a próxima sexta. Falou, pessoal. Até a próxima, gente. Falou! Até a próxima, galera. Boa tarde, boa noite e até a próxima. Valeu!